No século XIX, a Rússia, juntamente com a Inglaterra, França, Alemanha e Áustria, era uma das maiores potências europeias. Porém, enquanto os outros países cresciam, faziam reformas e se industrializavam, a Rússia não se modernizava. A Rússia era considerada um país atrasado em relação aos demais. Sua economia baseava-se na agricultura. Os servos trabalhavam, mas os senhores feudais não tinham o menor interesse de modernizar as plantações. O país era governado pelo czar, que era o imperador, que tinha poder absoluto, ou seja, todos estavam submetidos a ele, inclusive a Igreja Católica Ortodoxa, entre os anos de 1854 e 1856. A Rússia entrou em guerra com a Inglaterra, França e Turquia, que se chama Guerra da Crimeia, mas foi derrotada juntamente por causa do atraso em que se encontrava o país. A saída encontrada pelo governo foi estimular um programa de industrialização. Isso permitiu que muitos estrangeiros fossem para a Rússia e várias fábricas fossem implantadas. Consequentemente, entre os anos de 1880 e 1900, a Rússia apresentou as maiores taxas de crescimento industrial. Enquanto o país se modernizava, o absolutismo continuava intacto, e isso causava descontentamento entre a população, que se unia cada vez mais. Entre os anos de 1907 e 1914, a Rússia voltou a ter uma aparente tranquilidade, pois houve uma alta no crescimento industrial e os camponeses ganharam terras. Grande parte da oposição era socialista e se baseava nas ideias de Karl Marx. Eles acreditavam que todos os problemas do país só acabariam se o capitalismo fosse abolido. Os comunistas se dividiam em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eles queriam a derrubada do czar através da força bruta e eram liderados por Lenin. Os mencheviques queriam a implantação do socialismo através de reformas moderadas e eram compostos pela camada mais burguesa da sociedade. Após a Primeira Grande Guerra Mundial de 1914, os russos se sentiram na obrigação de lutar, porém o combate trouxe algumas consequências, como a desorganização da economia, fome, pobreza, racionamento, saques, protestos contra o czar e sua renúncia em 1917 diante da pressão popular. Com a derrubada do czar, o governo provisório assumiu o poder. Esse governo adotou algumas medidas, como anistia para presos e políticos, liberdade de imprensa, redução da jornada de trabalho para 8 horas. Essas medidas agradaram à burguesia, mas aos camponeses que queriam terras e operários que queriam mais salário não gostaram, pois não iam de acordo com tais decisões. Os soviéticos eram organizações políticas que nasceram no seio das camadas populares e representavam interesses dos trabalhadores soviéticos. Lenin, apoiado pelos soviéticos e por uma milícia popular, conquista a capital, obrigando o governo provisório a renunciar e assumindo o governo em 1917. Eles acreditavam que só o comunismo poderia trazer felicidade para os russos no poder. Eles tentaram realizar e criar uma sociedade onde todos fossem iguais e livres. Para realizar esse sonho, foram tomadas várias medidas. As terras da igreja, nobreza e burguesia foram desapropriadas e distribuídas aos camponeses. Quase tudo se tornou propriedade do Estado: fábricas, lojas, diversões, bancos e etc. A ideia dessas medidas era criar igualdade entre os homens, pois no segundo marxismo, sem propriedade não haveria exploradores e explorados. Em termos políticos, o poder ficou nas mãos do Partido Comunista, outros partidos, inclusive os demais partidos comunistas, e os sindicatos foram proibidos de funcionar. Após a morte de Lenin, Trotsky, chefe do exército, e Stalin foram os dois líderes que disputaram o poder. Stalin saiu vencendo. Após tudo isso, a União Soviética presenciou uma das ditaduras mais devastadoras da história.